Cojap, tudo bem? Estamos aqui com mais um Make-Off. Hoje a gente, depois do culto maravilhoso que tivemos no encerramento desse mês de maio, hoje a gente vai entrevistar o Cleuber, um dos nossos líderes aqui do Cojap, e a nossa convidada Michele, que veio hoje abençoar as nossas vidas com a linda voz que ela tem, com o talento que ela tem. Já falando da Michele, eu queria te fazer uma pergunta. Como eu te conheço há muito tempo, te conheço desde pequenininha, e eu sei que você vem de uma família de músicos. A Michele, ela tem, todos os irmãos dela cantam e canta muito. A sua mãe cantou muito tempo nos cultos do meu pai, ajudou muito lá na Biliara de terça-feira, sexta-feira, na sede. Como foi para a sua família ver o seu talento, te incentivar nisso, de desenvolver a sua voz? Você acha que teve influência da sua família para o desenvolvimento da sua voz, para você cantar tanto assim, ter essa unção? O que eles te inspiram? Você fala aí com a gente. E aí, gente, Lu, obrigada pelo convite primeiro, aos nossos amigos aqui. Bom, galera, com certeza teve participação da minha família e para eles, como o Lu falou, a gente vem de um meio musical, então eles me parecem sempre muito alegres em cooperar com tudo que se refere ao ministério de louvor. Inclusive, desde pequena eu sempre vi na questão agora da base da unção, de tudo isso que vem acompanhado não só com a música, mas toda essa questão de ministrar e tudo mais. Eu sempre vi o meu pai muito empenhado no estudo da Bíblia, às vezes de madrugada, tem até fotos dele lendo a Bíblia de madrugada, sempre orando. Minha mãe sempre foi um pilar assim que eu não consigo explicar o tanto de batalhas que ela venceu. A gente passou por poucas e boas, né, assim, um pouco mais novos, e tudo que ela sempre falava não se revida, dobra o joelho e ora. Então isso para mim foi essencial. E já que você citou os cultos de terça-feira, a minha maior formação musical foi a partir das tardes da bênção. E, inclusive pela vida do pastor Railson, pela sua vida também. E ali foi onde Deus me prosperou nesse sentido. Foi onde Deus, assim, eu nunca imaginei, sabe? Pra falar que eu nunca imaginei, o Senhor sempre havia me prometido essa questão da música. Então a minha família sempre ficou muito alerta a qualquer oportunidade que se referisse a uma aprendizagem, a alguma coisa assim. E minha família já estava todo apoio. Então, assim, eu agradeço a Deus pela base familiar que eu tenho musical, porque eu puxei da minha mãe, né? Deus me permitiu que puxasse esse talento aí dela. Ela é cantora, tem CD e, enfim, toda a família também me incentivou bastante. Minha irmã é violinista, meu irmão é baterista, o outro canta, então é um revaça. Salve os irmãos com a paz do Senhor. A minha pergunta vai para o meu amigo, Albert, meu amigo de monte. Nós temos uma curiosidade em relação à sua descendência, Varão. Brincadeira. Varão, o que você tem a dizer no seu prospecto após essa pandemia que a igreja está passando? Como que vai ser a volta da igreja? O que você acha? O que você acha que isso está influenciando em relação à igreja? Qual é a sua visão sobre isso? Eu queria cumprimentar o Grupo Cojap aí com a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Sobre essa questão, Marcos, no começo da pandemia, até quando começou, um pouquinho depois, um mês, agora nós estamos, já vai fazer 3 meses que nós estamos, tinha algumas pessoas que me ligavam e falavam que não via a hora de estar na igreja para adorar, para ouvir a palavra. Só que de uns tempos para cá, eu tenho visto, além de irmãos mais jovens do nosso grupo, mal espiritualmente. E eu fiquei preocupado. Inclusive, essa semana eu estava orando e pedindo para Deus ter misericórdia. E falando para Deus não deixar que venha se desviar, se afastar. Porque nessa época de pandemia é difícil nós podermos estar junto com eles, presente. Mas
Deus ele é tão bom que ele começa, às vezes as pessoas ligarem, às vezes nós ficar sabendo por um detalhe, às vezes a minha esposa mexe com o celular e fica sabendo, e nós, né, ligando e vamos dizer assim, conversando, mas a igreja ela não vai ser a mesma depois dessa que passar. Conforme a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para estar falando sobre o amor ao próximo, eu acho que as pessoas, algumas, né, estão começando a mudar o teu pensamento com relação à igreja. Eu acho que mesmo aquele que está fraco e que de repente não vai de repente, vou ficar firme, às vezes já está até fraco, ele vai começar, quando vir, a dar valor em algumas coisas que às vezes nós não damos. Por exemplo, você canta o hino da harpa, às vezes você conversa no culto, às vezes você dá risada, às vezes o pastor está lendo a palavra oficial, tem irmão que vai no banheiro, na hora da palavra sai do banco. Acho que algumas coisas vão mudar, só que assim, a igreja ela não vai ser a mesma. Eu acho que a igreja vai dar uma despertada, entendeu? Mas ainda tem muita gente que está perecendo, tem muitos irmãos na igreja que estão morrendo. E uma preocupação que eu tenho, onde Deus me colocou, né, colocou eu, você, o Nizinho, é com os jovens do Padroeira. Inclusive essa live, esses cultos, é para eles. Então assim, a minha preocupação é nesse tempo eles desfalecerem. Por ser jovem, você sabe que jovem ora, mas muitas vezes se não tem a igreja, não está vindo para a igreja, dá aquela caída. Então assim, eu espero que as coisas mudem depois dessa pandemia, e nós consigamos arrumar estratégias através da sabedoria que Deus der para nós estar alcançando esses jovens que de repente se enfraqueceram, mas a igreja não vai ser a mesma. Acredito que vai mudar tudo, assim, em termos de tudo, de culto, tudo. As coisas vão mudar mesmo. Isso a gente até conversou mesmo, eu e ele, já sobre isso, e nós vemos até a astúcia do inimigo, né? Porque o pessoal está em casa, está sem vir para a igreja, mas os canais abertos aí, os canais fechados liberaram muita programação para que a pessoa tenha uma comodidade em casa. Mas eu creio que vai ter um reavivamento aí, eu creio que nós vamos passar por isso. E você não respondeu a outra pergunta, claro. Irmão, só para tirar a curiosidade dele, eu sou brasileiro, minha mãe é baiana, meu pai é paulista, eu sou paulista. Só para tirar a dúvida. Só, Kojap, ele vai pregar no 4º sábado de junho e vai ter o troco. Então, estamos despreocupados. O Lucas também vai pregar, mas o Lucas foi gente boa. Amém, irmão? Isso aqui é uma brincadeira, fica tranquilo, que Deus ele tem abençoado aqui, e eu creio, o nosso intuito para os jovens, se você tem uma dificuldade e você não está conseguindo superar, nos procurem. Eu sei que está numa época desse coronavírus que não pode sair para a rua, mas de repente, se seu pai e sua mãe deixar, eu vou até a tua casa orar. Não se preocupa. Eu vou de máscara, eu vou de gorro, eu vou de luva, mas o importante para mim é o teu bem espiritual. Então, se você puder, porque às vezes eu não vou saber, e se tiver algum jovem que está aqui me ouvindo, passando alguma necessidade, nos procure no particular. Às vezes não quer expor no grupo, procure no particular, eu, Marcos, o Nizinho, que nós estamos aqui para ajudar vocês. Não fique sem a presença de Jesus, não fique sem Jesus, porque sem Jesus não dá. Amém? Deus abençoe. Saúde a todos com a parte do Senhor. Eu queria fazer 2 perguntas, uma primeiramente para o Cleber, depois para a nossa cantora.
Cleber, eu tenho percebido desde quando você chegou aqui na nossa congregação, você assumiu aí o posto de líder dos jovens, dos líderes, né? E você se preocupa muito com os jovens, saber o estado espiritual da vida deles. Muitos jovens que às vezes saem do grupo, né? Ele vai lá, procura saber por que saiu. Nesse momento de pandemia, Deus tem te dado alguma estratégia para você lidar com a situação, sabendo que as pessoas dentro de casa, podemos ter como exemplo, aumentou a violência dos matrimônios em 30%. Também afetando o matrimônio, os filhos vão ter referência dos pais brigando, né? E muitas das vezes temos filhos de pais casados com o inimigo, ele vai procurar uma brecha. Deus tem colocado na sua vida alguma estratégia para você lidar com esse jovem à distância, porque às vezes você não tem como ter aquele aconchego que você tinha na congregação, de chamar num canto, conversar. E a questão da nossa cantora, ela falou que ela teve muita base nos hinos das irmãs do ciclo de oração à tarde, nos cultos, né, do pastor Railson também. Não estou aqui para fazer crítica, mas eu queria saber sobre a sua opinião, que muitas das vezes a gente, quando alcança alguma bênção, alguma vitória, a gente geralmente coloca um hino, um fundo musical. A gente tem percebido hoje na mídia que tem muitas pessoas cristãs que ela, quando recebe alguma conquista, alguma vitória, elas colocam algumas músicas americanas, música mundana. O que você tem a falar dessas pessoas? Você acha que isso é certo, não é? Eu não concordo, eu não acho certo, porque a Bíblia ela é muito clara quando diz que não se mistura o santo com o profano. Então, independente, vamos supor, que um cantor secular venha numa linha que não tenha, por exemplo, nenhuma besteira nas suas letras musicais, mas qual que é a intenção dele com aquela música? Eu tenho pra mim, estava assistindo um vídeo esses dias que as músicas elas vêm com um código espiritual muito forte e principalmente a nossa galera jovem não está se atentando a isso. Eu não concordo, não vou mentir, já ouvi sim música secular e já tive a experiência de não me fazer bem. Eu acho que se Deus nos deu algo que vem dele, por que eu vou correr para outro caminho? Para mim não faz sentido. Então, sim, eu tenho uma coisa comigo que, querendo, se Deus quiser, que um dia eu alcance ao patamar de cantar, para ministrar para várias vidas, lançamento de algum tipo de CD, essas coisas, eu peço a Deus que me dê a graça de permanecer na vontade dele, de ter a coragem, como os heróis da fé tiveram, de recusar tudo aquilo que não fosse para a glória dele. Uma perguntinha rápida, você se inspira em alguma cantora evangélica para você melhorar Com a sua certeza. técnica vocal, alguma coisa? E eu vou falar uma coisa, além de me inspirar, talvez pareça contraditório, mas querendo ou não, se vocês pararem para perceber, o meio gospel da música, ele não é muito valorizado no sentido de ensinamento. A gente tira por base das nossas próprias congregações. A gente tem os estudos musicais, mas mais voltado para a orquestra. A gente não vê muito, por exemplo, professores musicais e tudo mais. Eu acho que de tudo a gente pode extrair algo bom, desde que eu não faça daquilo a minha rotina. Eu já peguei referências musicais de, inclusive, cantoras seculares, mas não com relação à melodia ou letra. Por exemplo, eu analiso em termos técnicos. Aquele vibrato é legal, enfim, aquele melisma, essas coisas, entende? E tem um cantor que ele passou a aceitar Jesus, graças a Deus, recentemente, acho que faz um ano. Não sei se vocês já ouviram falar do Kanye West, que inclusive foi muito criticado e muitas pessoas não acreditam na conversão dele. Mas eu tenho pra mim que não tem essa de você acreditar ou não. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. E Deus tem usado ele a levar o coral Sunday Service a lugares públicos e a fazer um negócio extraordinário. Ele canta, ele na verdade ele não canta, quem canta é o coral, mas Deus tem usado ele para fazer coisas grandiosas. Então, ele é uma das minhas referências, Kirk Franklin também, Tasha Cobbs, Tamela Mann. E se a gente parar para pensar, lá nos Estados Unidos, eles não levam
não, como eu posso explicar, não é tão a sério, mas lá eles têm uma flexibilidade maior no que diz respeito a gospel e secular. Eles lá, por exemplo, num show não sei se foi da Whitney ou se foi da Beyoncé, elas separaram um tempo para entoar louvores a Deus. Então, assim, eu não duvido que Deus tenha recebido, porque só Deus conhece o coração do homem, né? Mas a gente também não pode fazer, como eu disse, dessas pessoas o nosso referencial. Nosso referencial principal é Cristo e pronto, acabou. Mas nas questões de música, por enquanto, estas são as minhas referências. Kirk Franklin, Kanye West, Tamela Mann, Tasha Cobbs, por aí. Então, sobre a pergunta do Marcos, qual a estratégia, né, Marcos? Você perguntou que eu como líder estamos, né, fazendo. Uma das coisas foi esse culto de sábado, mas não é só eu, né? Tá eu, Marcos e o Nizinho. Eu não mexo muito com essa parte de Facebook, YouTube, é mais o Marcos e o Nizinho que tem conhecimento. Então, isso foi uma estratégia para chamar os jovens. Para o quê? Para eles poderem, tanto que você vê que tem sempre jovem aqui trabalhando. Só que eu tenho orado e eu tenho sentido que outros jovens, eles estão precisando. Hoje está aqui a Sabrina conosco. Nós estamos conversando com o pastor, porque nós pedimos para o pastor para ter mais jovens aqui nesse culto, mas por causa dessa pandemia não pode, e nós respeitamos a decisão dele e concordamos. Mas eu pedi para ele, deixa eu trazer uns 2 a 3 jovens por sábado, e ele permitiu, tanto que era para ver a Sabrina e outra jovem, não veio a outra. Mas fazemos também agora, começamos com a escola dominical, é uma estratégia para poder eles na palavra, né? As videoconferências que nós estávamos fazendo e não vamos parar de fazer, mas nós notamos que eles estão com dificuldade, mesmo que é uma coisa fácil para eles, que é a tecnologia que eles sabem mexer, mas eles estão com dificuldade. É difícil porque, Marcão, assim, quando você pega aqui na igreja, você já deve ter visto várias vezes, eu estou aqui, quero conversar com você. E ali eu vou e oro pela pessoa, e hoje está difícil. Então você ora de casa, você cita o nome de todo mundo, Senhor, visita tal pessoa, tem misericórdia. Às vezes Deus mostra alguma coisa, você liga, você manda um WhatsApp, você está bem? Como é que você está? Só que eu já falo para o grupo COJAP, é isso aí. Os líderes estão aqui para ajudar vocês. Mas se você vê um jovem precisando, ou você alerta nós, ou você também ajuda. Como que você vai ajudar? Dando uma palavra de consolo, vendo a necessidade. Porque, Marcos, esses últimos dias, mesmo antes da pandemia, você chegou aí no sítio, não foi? E Deus, pela misericórdia, a palavra que veio falei um pouco sobre depressão. É algo que tem atingido os jovens, isso já estava antes da pandemia. Teve lar de jovens que nós fomos orar pela misericórdia de Deus, que ele não saía do quarto. Jesus teve misericórdia, tirou ele daquela situação e abençoou. A honra e a glória para Jesus. Mas assim, com essa pandemia fica difícil. Então as estratégias é o que nós estamos fazendo aqui. É o making off, é o culto, faz uma videoconferência e sempre orando para Deus nos dar estratégia para fazer mais coisas. Porque quando o Marcos ele conversou comigo e falou assim, Cleber, nós precisamos movimentar os jovens na parte desses canais, tudo. Eu falei, não, é uma boa. Porque eu não mexo assim, eu não tenho tanto conhecimento. Quem tem, igual eu já falei, o Nizinho e ele. Eu falei, então vamos tocar o barco, eu estou aqui para ajudar vocês. Então o que nós fazíamos? Nós fizemos um propósito de oração de 10 a 10 e meia no grupo, já vai dar 10 horas. Então assim, para os jovens orar, para os jovens buscar, só que não é fácil, Marcão. Do jeito que está assim, essa pandemia, não podendo ver, não podendo... eu sei que não é fácil para eles, mas eles que vão assistir esse making off, vai ver, eu peço para eles que
não deixe Jesus por nada. Seja a dificuldade que você está passando, seja a dificuldade o problema. Eu estou aqui, o Marcos está aqui, o Nizinho está aqui, tem o Lucas que está nos ajudando, tem o Marcão que está sempre aqui conosco também, que é dos jovens, entendeu? Então, eu quero que você nos procure mesmo, e eu estou sempre orando por vocês, para Deus ter misericórdia, amém? A paz do Senhor a todos. Eu tenho duas perguntas, uma para a Michelle e uma para o líder. E uma pergunta: quantos anos você começou a cantar na igreja? E outra é: quando você descobriu o seu chamado, você falou assim, não, é isso mesmo. E para o Cleuber, qual dica você daria para o jovem alcançar outros jovens falando de Jesus no seu meio, no seu trabalho, escola, faculdade, só que para aquelas pessoas que muitas vezes não estão abertas, não estão abertas, ou chega com alguma crítica e fala, eu não quero voltar para a igreja, você chega por causa que eu sofri isso, passei isso, me julgaram, fizeram isso, e às vezes nós, jovens, ficamos com aquela dúvida, como que eu vou abordar falar de Jesus? Aí, uma forma que você acha que funcione mais nesse caso? Bom, vamos lá. Pelo que eu me lembro, a minha memória não é muito boa, mas eu acho que foi por volta dos meus 10 anos que eu comecei a cantar. 10 anos, por aí. E sobre a certeza do chamado, pela graça de Deus, ele sempre me esclareceu muito esse lado. Então, desde muito cedo, eu já havia recebido algumas promessas, inclusive por parte do pai do Lucas, de que Deus me usaria nesse meio. Que, inclusive, uma coisa bem engraçada é que nas tardes da bênção eu errava demais, né, gente? Nossa, meu Deus. Aí o pastor Reis fazia assim, não, para, no meio de todo mundo, para e começa de novo. E naquele primeiro momento podia até parecer meio constrangedor, mas aquilo foi de enriquecimento puro. Então, através desse trabalho eu tive mais certeza ainda do que Deus queria de mim. É isso. Amém, mano. Eu ia lá na sede lá, eu não via você errando, não. Vai nova. Glória a Deus, aleluia. Então, Sabrina, você perguntou se aquelas pessoas no trabalho, jovens que não querem mais vir para a igreja, só para ver se eu entendi sua pergunta. Como nós jovens podemos alcançar as pessoas que não estão abertas? Isso, como nós podemos alcançar? Primeiro, eu tenho o costume de fazer propósito com Deus. E quando você faz propósito com Deus, você dobra o seu joelho para orar. Então a primeira coisa que você tem a fazer é você fazer um propósito de oração por aquela pessoa. Você está ajudando o seu próximo. Depois, conforme você está orando, Deus vai preparando a hora certa, os lugares certos, e você vai falando de Jesus, e quem vai trabalhar é o Espírito Santo. Você faz a tua parte. A pessoa fala, não quero, eu vou te ouvir, mas eu não estou com vontade. Você fala. Se a pessoa te der uma coisa de te ouvir, ou de repente conversar com você, e quando você ora, Sabrina, as coisas Jesus ele vai trabalhando, o Espírito Santo vai quebrando barreira ali, barreira aqui, e a própria pessoa te dá muitas vezes a margem. Agora, se você querer, por exemplo, introduzir assim, sem ter um propósito, não saber conversar com a pessoa já vai mas se você for pedindo para Deus sabedoria, orando, Senhor, essa pessoa afastou do teu caminho, é do meu trabalho, eu sei que ela precisa do Senhor, como é que eu faço? Vai orando, Senhor, eu estou orando pela pessoa tal, tem misericórdia, vai abençoando, Senhor, ajuda. E com o tempo você vai conversando com a pessoa, e a pessoa ela vai adquirindo confiança também, porque o Espírito Santo vai trabalhando. E aí a pessoa, através da tua vida, você plantou a semente, talvez você não colha, mas outro jovem, outra pessoa vai colher, outro vai cuidar, e assim vai. Esse é o conselho que eu dou para o jovem que está falando de Jesus, ou tem uma pessoa que você vê que está necessitado, mas a pessoa não quer saber da igreja, igual a Sabrina falou, às vezes a pessoa está magoada, já foi da igreja e não quer saber mais. Mas se você colocar o teu joelho no chão, eu creio que Jesus ele vai trabalhar. Amém? É isso aí, pessoal do Cojap. A gente viu que esse make-off foi super enriquecedor, né? E a gente já agradeço mais uma vez a Michelle, ao nosso líder, um
dos nossos líderes, o Cleuber, que passaram várias dicas, conselhos daquilo que Deus faz com a vida deles, passando essa experiência pra gente. Então não esqueçam, tá? Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal do Kojap, se inscreva no canal do Kojap, tá? Coloca no sininho lá, porque toda vez que a gente postar alguma coisa, vai aparecer. Então, estejam aí ligados, antenados. Próximo sábado estaremos aqui de novo, estejam em oração. Você, jovem do Kojap, fica ligado aí, quando o Cleuber ou o Marcos ou o Nizinho mandar mensagem para vocês participarem junto aqui com a gente, porque a gente quer matar essa saudade de estar com vocês aqui. Tá bom? Que Deus abençoe. Isso vai passar, já está acabando. Em breve estaremos todo mundo junto aqui. E aí você faz todas as perguntas pro Cleuber. E aí a Michelle vai estar aqui. Você vai ouvir ao vivo ela cantando. E vai ser bênção. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês.